nós faremos um comentário aí a respeito de alguns temas que tem muito a ver com o que a gente tem falado já nas últimas aulas, tá? Em relação a essa nova energia, nova consciência e também a toda a questão biológica. Para mim, foi revolucionário e foi uma informação obtida ontem. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gradara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Deixe vibrar ainda em sua consciência, em seu coração, em sua mente, em teu ser, o Mahamantra. A tua própria vibração na vibração do Mahamantra. Tudo é vibração, tudo pode entrar nessa coerência, nesse equilíbrio, nessa harmonia com a vibração transcendental do Mahamantra. Quando nós vibramos o Mahamantra, entramos em contato com a vibração original do Mahamantra. E tudo que está em nós vibra na mesma intensidade, na mesma substância. Cada célula, cada átomo, cada partícula, cada molécula, tudo vibra com o Mahamantra. Do nível físico, biológico, começamos também a liberar a energia, emoções, sentimentos, lembranças, pensamentos, intuições, energia, mente, até que nossa consciência entra nesse fluxo contínuo da fonte que emana o som transcendental do Mahamantra envolvido pelo Nada Shabda Brahman, que vibra lá no núcleo da consciência, percebido no campo auditivo, tudo está vibrando. Dentro de cada ser vibra o Mahamantra. A meditação é justamente isto. Enquanto vibramos, entramos nesse fluxo, nós apenas servimos de canal desse fluxo. E o Mahamantra se expressa através de nós. Em vez de cantar, nós meditamos os santos nomes do Supremo. Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om Tat Sat. Um ponto que eu queria tratar, né, para essa aula de hoje, para essa prática, em relação à nossa biologia, né? Quanto que nós desconhecemos a nossa estrutura biológica do ponto de vista da alma, né, do ponto de vista da consciência que somos, essa consciência espiritual conectada com a fonte, e que dentro dessa configuração original do nosso ser, assim como na própria fonte primordial, na Krishna, tudo que emana dele são partes dele, né? Tudo está realmente presente na criação como partes dele, ou seja, tudo é expansão de Krishna, e nós somos partes de Krishna, partes infinitesimais. Nós temos que entender do mesmo, do mesmo princípio que, a partir dessa realidade última, ou dessa realidade absoluta, definida como Goloka, Vrindavana, né, a fonte de tudo, e de lá vibra esse som, Maha, mantra,
essa vibração, ela vem de lá, e de lá ela se manifesta dentro de cada ser vivo, dentro de cada parte de Krishna, ou seja, vibra dentro de nós. E quando nós vibramos o Mahamantra, nós estamos fazendo com que essa vibração, nós então acessamos esse fluxo sonoro transcendental, começamos a vibrar e meditar nesta vibração. Então, quando nós estamos vibrando, não somos nós que estamos criando esse som a partir de nós, não. Esse som está vibrando dentro de nós desde sempre. E quando nós começamos a vibrar com o nosso aparelho fonador, com a nossa voz, com a nossa vitalidade, ou mesmo mentalmente, nós não estamos criando esse som separado de Krishna. Nós estamos acessando esse som que vem de Krishna. Essa é a diferença. E assim como esse som que vem de Krishna, essa vibração transcendental que vem diretamente de Krishna, de Goloka, e se expande, se manifesta em todos os seres, partes dele, quando nós acessamos esse nível em consciência e vibramos com o nosso instrumento corpóreo, com a nossa mente, esse mesmo som, esta mesma vibração, assim como para Krishna, todo esse campo de expansão dele somos nós. Da mesma forma, tudo que é expansão da nossa consciência, ou seja, cada célula do nosso corpo, se torna também vibrações do Mahamantra. Entende? Então, quando nós estamos vibrando conscientemente o Mahamantra, meditando no Mahamantra, com esta compreensão do que é o Mahamantra e do que é a meditação Mahamantra, nós estamos também entendendo que cada célula é uma parte de nós, que cada átomo que está composto nessa combinação do nosso ser físico, material, biológico, também é parte do nosso ser, assim como a vitalidade que está em nós através da respiração, através da luz que nós respiramos, também é parte do nosso ser, assim como cada memória, cada lembrança, cada pensamento, cada sentimento, emoção, desejo, também é parte de nós. Tudo isto entra nesse processo ou nesse fluxo contínuo de vibração transcendental do Mahamantra. Certo? E desse modo, todo o nosso ser vibra no amor incondicional da fonte primordial que é Krishna. Ou seja, tudo está integrado, tudo está entrelaçado. Tudo. Por isso, ele é considerado Maha Mantra, o grande mantra, porque ele está integrando todas essas diferentes dimensões no nosso ser. E uma dimensão que talvez seja aquela que nós menos temos uma aceitação, né, de que é o nosso ser, por incrível que pareça, é o nosso corpo. Quantas tradições ao longo da história já não diminuíram a importância do corpo, né? Menosprezaram a importância do corpo e até mesmo sacrificaram o corpo, né? No flagelo, no alto flagelamento, nas austeridades abusivas do próprio corpo, na negação da natureza biológica do corpo, os impulsos, até impulsos instintivos do corpo. Entende? Então, quanto mais você tenta evitar o corpo, mais você rompe com a sua unidade de ser, o que você é. Imagine que você é pleno, mas o corpo é algo estranho a você. Então você não é pleno. Se a alma é plena, significa que tudo que está e faz parte da alma deve ser pleno também. Quando nós entendemos que cada célula é parte de uma consciência única, que é a consciência individual,
Então, esse corpo que cada um de nós temos é parte do ser, como energia, como consciência, como aglutinado, né, de células conscientes ou de consciência biológica. Você pode compreender que Deus manifesto de forma imanente é o próprio corpo, é a própria biologia. Porque, veja, quando nós pensamos em relação à estrutura do universo com base na mitologia védica, nós entendemos que Shiva é o aspecto imanente de Deus, ou seja, o aspecto que se faz na matéria, que se faz homem, né, na humanidade. Isso é Shiva. E é um aspecto de Krishna. E ele se manifesta através da visão, do olhar de Krishna. Quando ele olha essa energia, ele adentra ela como essa consciência que é Shiva. E aí, nessa condição, ou nessa estrutura física da realidade, ele começa a ser manifesto bem na região central do cérebro humano, que é a região da pineal, mesencéfalo. E é a partir dali que todo o comando endócrino, todo o comando energético, todo o comando biológico do corpo se dá, do ponto de vista védico, né? Diríamos de uma biologia védica. Então, de uma célula que vai ser criada da união de outras duas, né? Você tem o surgimento de um corpo com todas as informações, com todos os códigos, com todas as necessidades para se estruturar uma forma de vida corpórea. E isso se manifesta no campo de energia, que é uma energia consciente, pode ser vista, entendido como Maya, como Prakriti e tudo mais, mas é energia consciente. E essa energia consciente, ela circula ou circunda um núcleo de consciência, que é a consciência individual, o ser, o eu. E a partir desse núcleo de consciência, que é o eu, a consciência, essa energia consciente, que é uma energia divina, Daivi Riya Shugana Mai, vai então combinar todas as informações genéticas para estruturar uma forma divina humana. Por isso, a biologia, a nossa estrutura biológica, as nossas células, é uma expressão divina, imanente de Deus. E aí você traz as tradições mais separatistas, né? Que separam alma e corpo, espírito e matéria, você vai negar Deus em você. Negar a sua biologia, negar a sua consciência celular é negar Deus em você. E isto é o que nós temos que tentar romper no contexto atual. Romper no sentido de entender que tudo que nega o seu ser em sua plenitude deve ser abandonado. A única certeza que nós temos é aquela que está em nós. Ela não pode estar fora de nós. Toda a realidade, ela se dá na nossa própria consciência. E ela se dá na nossa própria consciência porque a fonte é criativa. Krishna é a suprema artista, né? Prabhupada chamava Krishna de o artista supremo. Por quê? Porque ele cria, potência criadora, e que se manifesta como a potência criadora feminina, Prakriti, Maya, energia, a partir da fonte primordial, que é o núcleo de consciência. E assim como Krishna é o núcleo de consciência para a manifestação de tudo, o eu é esse núcleo de consciência que manifesta em si
a partir de si todas as experiências. Experiências onde, então, Krishna interage, reciproca e experiencia também. Então, Krishna experiencia o ser individual através de tudo que é parte desse ser. Então, mesmo aquilo que poderíamos considerar como algo biológico, instintivo, inferior, faz parte da experiência humana. Faz parte da experiência humana. Tudo. E todas as experiências que estão ocorrendo conosco fazem parte da evolução, porque é através das experiências que nós evoluímos. E nesse campo das experiências que estão se dando individualmente em cada ser, dentro do seu campo de experiências, que inclusive, ou do seu campo de consciência, inclui-se o campo físico, o campo biológico, o corpo. E esse corpo, quando ele não está integrado ao ser, quando ele não é conscientemente estabelecido como parte do ser, há um desequilíbrio energético, há um desequilíbrio vibracional que irá, então, acarretar desequilíbrio a nível de células, basicamente. E aí, a comunicação celular, a nível de DNA, a nível genético, ela não se completa, ela não está totalmente estruturada no nosso campo de energia corpórea. Porque a biologia, ou as células, é o aspecto mais denso dessa energia, certo? Mas, imagine, o que é a vida dentro de uma célula? O que é a vida dentro de uma célula? Você vai dizer que a célula é matéria? Não. A vida da célula é consciência, é vida, é consciência. Então, cada célula, trilhões de células que nós temos, todas elas são partes da consciência individual do ser. Que quando está em contato com a energia material, quando está em contato com a realidade física percebida, essa realidade que é densa, ela vai então estruturar um campo. E esse campo ele é então preenchido por essa energia consciente do eu. Então aí há uma interação, assim como há interação do sexo masculino e feminino e gera-se dali uma nova vida, a interação da alma com a energia material cria-se a biologia, a estruturação celular de cada ser, porque tudo é consciência. Então nós temos trilhões de consciências que são partes do nosso próprio ser, a nível de corpo, a nível biológico, a nível material, né? O corpo material, o temível corpo material. Não, é a sua maior ferramenta para atuar aqui no campo físico, no campo do mundo. Não por acaso a analogia, né, colocada no Bhagavad Gita como sendo uma quadriga, ela representa o corpo. E não fala, por exemplo, das células, fala realmente da estrutura da quadriga, né? Os sentidos, o movimento do karma, que são as rodas. Os sentidos são os cavalos que estão ali puxando a quadriga. As rédeas é a mente. Krishna ali representado, né? O cocheiro é a inteligência. E a alma é apenas aquele que está sendo conduzido. Mas cadê a biologia daí? Cadê as células? Ora, Krishna diz, essa máquina é uma máquina perfeita. O corpo humano é uma máquina, um veículo. E quando você busca as referências sobre o fim da dinastia dos Kauravas, né, quando Krishna parte do planeta, segundo dizem, os jornais da época, a dinastia toda se destrói numa briga estranha, onde surge no ventre materno de uma das mulheres uma bola de ferro, uma bola, uma esfera de ferro. Ora, uma esfera de ferro lembra algo como uma esfera atômica ou uma consciência de célula, uma célula. Em Kali Yuga, porque era de ferro.
E Krishna, antes de partir, ele se casa com centenas e milhares de mulheres e gera centenas de filhos. E se você reflete sobre isso de uma maneira um pouco mais lúcida e desprendida de outras configurações, você vai entender que naturalmente o que ele deixou foi genética, DNA. O DNA humano como sendo parte do divino. Então toda a nossa biologia vem dessa história que, na verdade, ela está relatando um outro quadro. E talvez, na época, as pessoas não tinham conhecimento sobre a biologia. Então, era necessário expor algumas referências sobre a realidade da biologia humana, né, com narrativas. Nós não podemos esquecer que boa parte, se não que todos os Vedas, eles são poemas, são hinos, com exceção dos brahmanas, né, da literatura brahmana, que não é uma casta, mas brahmanas são as literaturas filosóficas, metafísicas, então o Vedanta Sutra, os Upanishads, esses são filosofias, são textos filosóficos, sutras. Tudo mais, principalmente dos itihasas, dos Puranas, são shlokas, são versos, é poesia. E o que nós fazemos com a poesia hoje? Elas não são naturalmente só descrições, elas são sugestivas. Poesia é algo que sugere uma ideia, sugere um entendimento. Ela não está explícita. Já parou para pensar nisso? Que toda a literatura que nós temos, na verdade, dos Vedas, é uma literatura poética. E ela está, então, sugerindo para você usar a sua capacidade intelectiva, seu entendimento, seu coração, sua devoção, não é? Seu buddhi, sua inteligência espiritual, para entender o que aquela poesia pode te transmitir. Se você lê, por exemplo, um poema do Khalil Gibran, ele está ali descrevendo uma experiência espiritual. Se você pega as poesias místicas, eles estão descrevendo experiência espiritual. Mas escrevendo como? Através da sugestão. Estão sugerindo para a sua consciência algo sublime. E assim são os Vedas, assim são as descrições sobre Krishna. Krishna é muito mais do que aquilo que está escrito. E as histórias de Krishna são muito mais inconcebíveis do que aquilo que está escrito. Então eu vejo que essa história, ela na verdade relata a difusão do DNA de Krishna, ou seja, a nossa origem espiritual, a nível de termos uma biologia também espiritual. O problema é que a nossa biologia, o nosso conhecimento a respeito, né, da biologia, e se eu estiver errado, a Shurada pode confirmar, porque ela é da área médica, biologia, mas a nossa biologia ela é muito baseada naquilo que, moderna, digo, né, é baseada em Darwin. Isso limita bastante o entendimento da biologia humana, porque Darwin não tinha a concepção de um Deus, né? O problema é que, na época, você não tinha como falar de um Deus que não fosse um Deus cristão. E pronto. Aí fica difícil. Então era mais fácil você ser um ateu. Só que no contexto atual, a gente entende, né, Deus fora dos conceitos religiosos. E isso é o correto. A religião, na verdade, ela desenha um Deus para você. E vendo desta forma, significa que o nosso DNA é um DNA original, da fonte absoluta, vibra na mesma intensidade, na mesma natureza que a fonte última. Então, a vibração que está ocorrendo agora em Vrindavana, Goloka, no mundo espiritual, que não é outro mundo, é aqui, porém sem essas interferências da energia ilusória,
porque essa energia ilusória está apenas sendo lançada pela nossa concepção equivocada do que é o real e do que não é real. Porque se nós colocarmos realmente as coisas em perspectiva, a ilusão é uma ilusão. O conceito de ilusão já é uma ilusão. O conceito de ilusão perdurou por pelo menos 5.000 anos. Hoje a gente está livre da ilusão, entendendo que aquilo que é dito como ilusão também é ilusão. Nós estamos vivendo uma realidade total, plena. Apenas estamos ainda com alguns ajustes feitos na configuração anterior da nossa consciência. Mas nós já estamos em um campo de experiência totalmente livre de tudo isso, desde 2020. Então, cabe apenas a nós mesmos escolhermos agora: estou livre disso, não quero mais entender, ou pelo menos me iludir, né? Acreditar que a ilusão é real. Não, a ilusão é uma ilusão. E tudo que foi dito para nós como sendo ilusório, muitas vezes era apenas um pano de fundo, entende? Então, assim, a biologia, nossas células são divinas, cada célula. E elas vibram na mesma frequência, na mesma intensidade que a vibração emanada da fonte. Então, quando você vibra o Mahamantra e você se concentra, medita no Mahamantra, todas as suas células estão entrando na mesma vibração, entrando na mesma dimensão transcendental da consciência humana. Quando, na história da filosofia, rompe-se, né, a concepção transcendental do ser e traz o transcendental para o plano físico, os puritanos vão dizer que aquilo era realmente uma blasfêmia e que tinha acabado com Deus, e Nietzsche chega e fala que Deus está morto. Mas o conceito mundano de Deus realmente morreu. Até agora ele ainda está se debatendo, né? Mas para realmente vir a experiência com Deus e não mais uma crença em Deus. E se nós estamos tendo experiência com Deus, a experiência com Deus se dá através da nossa consciência. E se o nosso ser é todo consciência, desde sua natureza espiritual até a sua dimensão energética e também celular, biológica, nós estamos tendo consciência de uma experiência com Deus em nossa totalidade. Quando isso se torna realidade, isso vai se tornar realidade nos próximos anos ou décadas, a saúde será algo a ser escolhido. Você escolhe ser saudável. Você escolhe não ter mais doença. Você escolhe não mais experienciar a morte. Isso é o que está ocorrendo com todos esses diferentes aspectos de entendimento do que é essa transição de consciência que está ocorrendo, de uma cristalização da nossa estrutura celular de carbono para cristal, né? Mas o que eu coloquei aqui é como que o Mahamantra está envolvido com essa nova consciência. Não mais o Mahamantra sendo parte de um culto, de uma estrutura, de uma instituição, ou de qualquer outra coisa parecida, que isso é coisa antiga, coisa que já não tem mais vibração, só tem ruína. Porque o que está realmente vibrando está dentro de nós. Então, o Mahamantra é algo que vibra em cada célula da nossa estrutura, da nossa consciência, do nosso ser. Quando nós meditamos e vibramos, nós estamos realmente conectando, integrando, restabelecendo todas as nossas estruturas celulares, de DNA, de consciência divina, com a fonte criadora. E quando ocorrer esse evento, né, o conhecido evento da morte, simplesmente será como uma casca, né, uma experiência que você vê simplesmente passando. E toda a sua estrutura original, verdadeira, estará restabelecida, como corpos de luz, como consciências estruturadas, presentes em um corpo de luz. O nosso corpo já é um corpo de luz, só que ele está encoberto por crenças de que o corpo não é o eu, as células são matéria, a biologia é talvez apenas uma ferramenta
para manter a alma no corpo, quando na verdade ela é uma extensão da própria alma. Então, o que temos a fazer? Meditar no Mahamantra. Meditar, meditar, se absorver nisto e entendendo. Nós somos partes do divino. Tudo de nós, todas as partes do nosso ser estão conectadas com o divino. Não despreze nada do seu corpo, não despreze nada da sua existência, da sua mente, da sua consciência. Apenas coloque a consciência onde ela deve estar, em Krishna. Porque nós todos somos consciência de Krishna. Só existe consciência, e toda consciência vem de uma única fonte. Karanam, a causa última, vem dessa única fonte. Então todos nós somos consciência de Krishna. E o que nós estamos fazendo? Recobrando nossa consciência em Krishna. E ao recobrarmos nossa consciência em Krishna, todas as nossas células dirão: somos partes integrantes do eu, do ser, e o ser é parte integrante, como consciência de Krishna. É isso. Quando estamos assim, né, nesse contexto mais íntimo, eu acabo abrindo mais o jogo, né? Eu acho que isso é importante. Cada vez mais as coisas estão se abrindo, as coisas estão sendo mostradas, os véus estão caindo. Então, a gente tem que realmente desbravar um pouco a consciência nossa, para que possamos também ajudar a desbravar a consciência de outros, tá? Então, eu gosto de ser sincero, verdadeiro comigo e assim consigo também expressar aquilo que é verdade em mim para vocês. Grato pela presença. Nos vemos aí na sexta-feira às 8 horas novamente, tá? Que ótimo. Gratidão. Hare Krishna. Namaskar.